Bits quânticos, sobreposição de estados, potências de 2, nanômetros. Afinal, que negócio é esse de computação quântica? Em princípio, é uma nova forma de produzir processadores. Processadores com uma capacidade computacional muito grande, para nós conseguirmos fazer fatorações de números primos, simular eventos físicos, criar inteligências artificiais avançadas, enfim. Na computação normal nós temos os bits, porém na computação quântica nós temos os qubits, ou bits quânticos. E eles prometem revolucionar a tecnologia, então é isso que nós veremos no vídeo de hoje. O que é a computação quântica? E aí galera, beleza? Quem fala vindo no canal Singularidade, e hoje nós falaremos sobre mecânica quântica. Provavelmente aqui no Singularidade nós começaremos a fazer um curso sobre mecânica quântica, igual ao curso de astronomia que está sendo feito. Nesse curso de física quântica nós ensinaremos do básico até o mais avançado, de uma maneira bem didática que mesmo que você tenha 8 ou 80 anos você vai conseguir entender. Enfim, comente no vídeo se você apoia essa ideia. No computador normal, nós temos várias peças. Cada peça tem uma função específica, como rodar jogos, salvar arquivos, resfriamento, gerenciar energia, enfim. A peça principal de um computador é o processador. Ele seria como o cérebro do computador. Ele gerencia as peças como placas-mães, HDs, SSDs, enfim, ele faz basicamente tudo. Os processadores são feitos de transistores, que seriam como mini processadores. Eles são semicondutores que amplificam ou interrompem corrente elétrica, ou seja, em outras palavras, ligar ou desligar. Isso é uma computação binária, feita de zeros e uns. Todos os sistemas operacionais, vídeos, fotos, arquivos, textos, todos na verdade são zeros e uns. Os zeros e uns seriam basicamente os átomos da computação. A computação está numa tendência de cada vez mais diminuir o seu tamanho, ou seja, ter mais transistores ou mais processamento num espaço cada vez menor. Atualmente, um transistor mede nanômetros. Isso é na escala de vírus, bactérias, hemácias. Isso é extremamente pequeno. Basicamente, cada peça do processador só mede nanômetros. A computação atual está atingindo o limite físico, porque quando os objetos começam a diminuir muito de tamanho, começam a aparecer os bizarros efeitos quânticos que nós não estamos acostumados em objetos grandes. Por exemplo, já como um transistor ele emite corrente elétrica, que fundamentalmente são elétrons, os elétrons vão produzir efeitos quânticos. Então eles podem fazer tunelamentos quânticos, emaranhamentos, saltos, enfim. Eles podem fazer várias bizarrices que deixam ineficiente a computação. Mas qual seria a solução para esse problema? Como impedir os efeitos quânticos? É bem simples, é só usá-los ao nosso favor. Fazer dos efeitos quânticos o futuro da computação. É daí que vem a ideia dos computadores quânticos. Os computadores quânticos, em vez de bits que assumem zeros ou uns, eles são feitos de qubits, ou bits quânticos. Os qubits usam uma propriedade bem estranha da mecânica quântica, chamada sobreposição de estados. Essa propriedade faz com que um bit consiga assumir o estado de 0 ou 1 ao mesmo tempo. Isso é tão estranho que seria como se existisse um gato que está vivo e morto ao mesmo tempo. Mas isso realmente acontece no mundo físico. A física quântica realmente é bem contraintuitiva, mas é verdadeira. Um qubit pode assumir o estado de 0 e 1 ao mesmo tempo. Ou seja, em vez de termos uma computação que antigamente era sequencial, nós temos uma computação simultânea. Com isso, os computadores quânticos podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Imaginem, por exemplo, uma lista de telefone. Um computador normal, que procuraria pelo número, testaria todas as possibilidades sequencialmente. Ou seja, testa o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim. Já um computador quântico testaria todas as possibilidades ao mesmo tempo. Então seria muito mais eficiente. O fantástico nisso é que a computação fica exponencial, ou seja, a cada bit que nós adicionamos, duplica a computação. Isso seria como potências de 2. Então se nós temos 10 bits, ou seja, um processamento de 1024 dados por segundo, a hora que nós colocarmos um bit a mais, ou seja, tivermos 11 bits, esse processamento dobra para 2048 dados por segundo. Nós podemos criar um computador gigantesco feito de milhares de qubits. Porém, quando nós adicionarmos um qubit a mais,
essa computação dobrará. Isso faz com que o computador quântico seja milhares, bilhões, quadrilhões de vezes melhor que um computador comum. Isso é bem interessante, mas o que a humanidade fará com tamanho poder computacional? Pensando do lado otimista, simulações gigantescas podem ser feitas. Nós podemos simular, por exemplo, o momento do Big Bang. Atualmente, essas simulações são extremamente difíceis de se fazer, porque elas têm que levar em conta todas as leis físicas, matemática, enfim. Nós podemos simular como a vida surgiu na Terra a partir disso. O DNA pode ser estudado em detalhes. Através disso, nós podemos curar doenças genéticas. Enfim, a medicina pode avançar e muito. Pensando do lado pessimista, a segurança digital terá que ser revista, porque, por exemplo, a tarefa de procurar um número numa lista telefônica pode ser transformada em procurar uma senha em uma lista gigantesca de senhas. Então, com um poderoso computador quântico, uma pessoa pode testar milhares de senhas ao mesmo tempo, assim descobrindo a senha de basicamente qualquer pessoa. Uma nova criptografia precisará ser criada, mas isso também pode revolucionar a tecnologia num nível de criar mísseis, bombas atômicas, armas, enfim, gerar guerras mais destrutivas ainda. A computação quântica não é boa nem ruim, ela dará o destino da Terra em nossas mãos. Se nós usarmos ela para o bem, a nossa civilização avançará de uma maneira incrível. Porém, se usarmos para o mal, nós podemos perder em um momento irreversível de estupidez o nosso único lar no universo, o frágil e o insignificante pálido ponto azul. Porém, a computação quântica atualmente está sendo um pouco inviável. Os cientistas não sabem ainda como manter essa sobreposição de estados. A computação quântica aparentemente será possível num futuro de médio a longo prazo. Então não podemos ter tanto entusiasmo para isso. Mas também possa ser que ela se desenvolva de uma maneira que nós não esperamos. Enfim, isso é a computação quântica. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Comente nos comentários caso você tenha alguma sugestão ou alguma correção. Se inscreva no canal para não perder um vídeo como esse. Essas aqui são as redes sociais do Singularidade. Tem o Facebook, Instagram, Twitter. E é isso, galera. Até o próximo vídeo e falou! Pessoal, antes de terminar o vídeo eu queria fazer um agradecimento especial ao canal Universo Astronômico por ter divulgado o canal Singularidade, por ter atraído muita gente nova aqui para o canal. Realmente muito obrigado, eu agradeço muito pela divulgação dele.